Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez receber em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro campeão. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos fazer uma bateria de exercícios sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, como eu havia prometido para vocês na última aulinha. Então, se você não assistiu a nossa aula sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, recomendo que dê uma pausa, assista. Lá nós fizemos algumas observações, demos algumas dicas sobre soma dos termos. Aí, na sequência, você vem exercitar conosco nesta aula. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos lá, então, dar início aí à nossa aula sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. É uma aula só de exercícios. Tranquilo? Então, vamos lá. Colocar em prática, então, o que nós aprendemos na aula anterior. Antes, porém, só quero lembrar dois pontos bastante importantes. A condição de existência de uma progressão aritmética, que a diferença entre um termo e o que vem antes dele é sempre igual, portanto, A2 menos A1 é igual a 3 menos A2. Então, esse é um critério que às vezes nos salva. E a formulazinha da soma dos termos, né, que você não pode esquecer, que é Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, é essa fórmula que nós vamos usar. Obviamente, nós não podemos deixar de lembrar também que tem a fórmula do termo geral, né? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tranquilo, galera? Então, essa fórmula nós vamos continuar utilizando. Beleza? Tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício aqui. Caiu no concurso da PM do Espírito Santo 2013. Exercício número 1. Nós temos o seguinte, ó. Numa cerimônia militar, os soldados de um quartel da capital capixaba foram organizados em fileiras. Na primeira fileira havia 18 soldados. Na segunda, 20 soldados. Na terceira, 22 soldados. E assim sucessivamente. Sabe-se que, no total, haviam 480 soldados nessa cerimônia. O número de fileiras de soldados que foram formadas nessa cerimônia é igual a... Então, aqui nós temos as alternativas de resposta. Então, veja bem, galera, como que nós vamos fazer isso? Eu gostaria, como você já assistiu a aulinha nossa sobre soma dos termos, que você sempre tentasse fazer o exercício antes de acompanhar a resolução. Então, eu peço para você, dá uma pausa, tenta fazer. Professor, eu não sei nem por onde começar. Galera, é o seguinte, não importa isso. Imagine que você tem que fazer, você está no concurso agora, você tem que resolver essa questão. Então, você vai dar um jeito. Usa de lógica, multiplica a soma, tenta encontrar uma saída sua. Faça isso. Na sequência, você acompanha a solução. Isso é bom porque você vai estar construindo uma linha de pensamento. Você vai estar construindo uma forma de raciocinar e de resolver própria. E não vai ficar condicionado à nossa resolução. A nossa resolução é só para tirar dúvida e para dar alguns nortes. Beleza? Então faça isso. Dá uma pausa, tenta fazer. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Então vamos lá, galera. O que nós temos aqui? Ele falou que é uma cerimônia, que os soldados estão organizados em fileiras, que na primeira fileira tem 18, que na segunda tem 20, que na terceira tem 22 e assim sucessivamente. Ele fala que o total são 480 soldados. E a pergunta é a quantidade de fileiras que foram formadas. Beleza, vamos então organizar a nossa progressão, já que eles estão organizados em progressão. Como assim, professor? Veja bem, na primeira fileira nós temos 18 soldados. Na segunda fileira nós temos 20 soldados. Na terceira fileira nós temos 22 soldados. E assim sucessivamente, tá? Então, veja bem, eu tenho 18, 20, 22, obviamente na
quarta vai ser 24, depois 26, 28. Observem que o aumento da quantidade de soldados de uma fileira para outra é sempre 2, ó. 2, 18 para 20, 20 para 22, 22 para 24, 24 para 26 e assim por diante. Então eu sei que se trata de uma progressão aritmética cuja razão vale 2, ok? Como ele disse que o total são 480 soldados, então eu tenho que a soma do total de soldados, que é o meu SN, é 480. E ele pede a quantidade de fileiras. A quantidade de fileiras era como se nós fôssemos determinar nessa progressão a quantidade de termos. Porque esse aqui é a primeira fileira, esse aqui é a segunda fileira, a terceira fileira. Então, somando todas elas vai dar 480. Então eu preciso saber quantos termos tem aqui dentro. Então eu preciso descobrir o valor do N. Beleza. Quem eu conheço? Eu conheço o primeiro termo, 18. Eu conheço o último termo? Não conheço. Quantos tem na última fileira? Eu não sei esse valor também. Mas eu sei que a razão é igual a 2. R igual a 2. Beleza. Essas são as informações que eu tenho. Para eu descobrir a quantidade de termos, eu precisaria saber ou o último termo, ou precisaria saber o último termo para me encontrar o número de termos. Mas aí nós temos a seguinte válvula de escape. Quem é o último termo? Ele não é igual ao primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. Isso aqui é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então vamos lá. O último termo eu não sei quem é. Então está aqui, a n. Professor, mas eu poderia contar que eu iria descobrir. Mas aí você iria ter que ir somando, vai te dar muito trabalho. Dá para fazer assim no braço? Dá. Só que vai te dar um puta trabalho. Você tem 3 minutos para fazer. Então o primeiro termo é 18, mais n menos 1, vou repetir, n menos 1, vezes a razão que é 2. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, a n igual a 18, aqui ó, 2 vezes n, 2n, menos 2 vezes 1, 2. Conclusão, quem é o AN? É 18 menos 2, 16 mais 2n. Pronto, ó. Esse aqui é o meu AN, que vai ser o último termo desta sequência aqui. Bom, agora que eu sei uma relação entre o último e a quantidade de termos, eu posso apelar para a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? Sn é igual a primeiro mais o último vezes n dividido por 2. Ok? Esta é a fórmula do termo geral. Quem eu tenho aqui? Eu sei que o Sn é 480. Então aqui, ó. 480 é igual ao primeiro, que é 18, mais a n. Quem é a n? Aqui, ó, 16 mais 2n. Então, no lugar de a n, eu vou colocar 16 mais 2n. Isso aqui, vezes n, dividido por 2. Aí, galera, olha só o que eu vou fazer. Esse 2 aqui está multiplicando. Passo para cá, está dividindo, passo para cá, multiplicando, ó. 2 vezes 480, 960. 18 mais 16, 34. Mais 2n, tudo isso vezes n. Fazendo o produto aqui, eu vou ter isso aqui, ó. N vezes 34 e n vezes 2n. Então, eu vou ter 960 igual a 34n mais 2n ao quadrado. Deixando tudo isso de um lado só, passando 900 para lá, eu vou ter 2n ao quadrado mais 34n menos 960 igual a 0. Galera, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Veja bem, para simplificar essa equação, eu posso dividir ela todinha por 2. Eu posso fazer essa divisão aqui, ó.
dividir tudo isso aqui por 2. Aí vai ficar assim, ó. N ao quadrado mais 34 dividido por 2, 17, menos 960 dividido por 2, 480, igual a 0. Então está aqui, ó, a minha equação do segundo grau. Então nós vamos ter que resolver essa parada agora. Então vou apagar aqui, ó. E agora, professor, como é que faz para resolver uma equação do segundo grau? Se você tem dúvida em como fazer uma equação do segundo grau, nós temos já uma aula sobre isso daí, sobre equação do segundo grau. Inclusive lá a gente dá umas dicasinhas dos métodos de resolução de uma equação do segundo grau, tá? Então vou repetir ela aqui, ó. N ao quadrado mais 17n menos 480, isso daqui igual a 0. Galera, como que você vai fazer isso? Você tem duas formas de fazer. Você pode fazer utilizando a forma tradicional, que é encontrando o valor de delta, depois usando da equação do segundo grau, você vai achar dois valores para n, ou se você dominar a técnica da soma e produto, você pode também utilizar de soma e produto e resolver isso daqui, ok? Bom, da forma tradicional ficaria o seguinte: nós temos que o A é igual a 1, que o B é igual a 17 e que o coeficiente C é menos 480. Na forma tradicional diz, encontra primeiro o valor de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. B ao quadrado é 17 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 480. Então, eu vou ter que delta é igual a 17 vezes 17, 289. Menos com menos, mais 4 vezes 480 vai dar 1920. 0, 4 vezes 8, 32, vão 3, 4 vezes 16, com 3, 19. 1920, isso mesmo. Somando 1920 mais 289, nós vamos ter aqui 1920, ó, 1920, 289. Então, eu vou ter 10, vai 1, 10, 12, vai 1, 2.209. 2.209. Galera, eu tenho ali um valor de delta igual a 2.209. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer depois que eu encontro o valor de delta, professor? Depois que a gente encontra o valor de delta, nós temos que ir para a fórmula da equação do segundo grau. Então, nós temos o seguinte, vamos relembrar a formulazinha da equação do segundo grau lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Ok? Bom, então eu vou substituir agora nessa equação os termos que eu tenho para encontrar. Então eu vou ter aqui, ó, x, que no caso aqui não vai ser x, vai ser n, né? Porque é o que eu estou buscando aqui, né? O n. Então vai ser n igual a menos o coeficiente b, 17, mais ou menos raiz quadrada de 2.209, tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 1, ok? Então, substituir aqui os valores de cada coeficiente, B, A e o delta que nós encontramos. Agora, eu estou com uma missão aqui, que é encontrar a raiz quadrada de 2.209. Professor, e agora como que eu faço isso? Bom, você tem várias formas de encontrar essa raiz. Se você souber a regra de resolução de uma raiz quadrada, você pode aplicá-la. Se não, você pode fazer por decomposição. Decompõe o 2.209, depois verifica que valor que vai dar. Ou então,
você aplica uma regrinha que nós ensinamos. Nós também temos uma aulinha de dicas e macetes sobre raiz quadrada. Lá eu ensino como é que faz para calcular uma raiz quadrada de um valor qualquer. Tá? Vou fazer aqui bem rapidamente. Obviamente, se é a primeira vez que você está vendo isso, a primeira vez causa uma certa estranheza, porque é uma série de passos que você tem que tomar. Por isso que eu recomendo você assistir essa aula. Então, se você assistir essa aula de dicas e macetes de raiz quadrada, você vai conseguir treinar essa técnica e aí você vai fazer isso com muita facilidade. A técnica é a seguinte, ó, 2.209. Nós eliminamos sempre o penúltimo valor. Eliminei o zero. Eu tenho 22 do lado esquerdo e 9 do lado direito. Como 22 não dá para tirar a raiz quadrada, eu tenho que encontrar o menor valor abaixo de 22 que dá uma raiz quadrada exata. Então, 22 não dá, 21 não dá, 20, 19, 18, 17, 16. 16 tem raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, está aqui, ó, encontrei o primeiro valor, 4. Agora, do lado direito, eu tenho o número 9. O 9 dá para tirar a raiz quadrada? Dá. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Professor, e se não desse para tirar a raiz quadrada? Quando não dá para tirar a raiz quadrada do lado direito, eu vejo que falta para 10. Vamos supor que 9 não desce para extrair raiz quadrada. Então, eu iria colocar 1 aqui. Por quê? 9 para 10 falta 1. Entenderam? Se der para extrair, extrai a raiz quadrada. Se não der, você vê o que falta para 10. Aí você coloca aqui. Então, eu tenho 43. Galera, 43 é uma possível resposta. Não é uma garantia que seja 43 a raiz quadrada de 2.209. Mas é possível. 50% de chance. Professor, e o outro 50%? A gente procede assim. O primeiro valor que eu coloquei aqui foi o 4. Então, eu repito ele. Está aqui, ó, 4. O segundo foi o 3. Então, agora, eu vou colocar aqui o que falta de 3 para chegar a 10. 3 para 10, 7. Então, está aqui. Eu tenho duas possíveis respostas. Ou é 43 ou é 47. Isso é certeza. A não ser que essa raiz não seja uma raiz exata. O que não vai ser o caso, tá? Por quê? Porque nós estamos diante de uma alternativa que só tem respostas inteiras. Então, obviamente, vai ser uma raiz exata. Então, ou é 43 ou é 47. Aí, aqui, para você descobrir qual é o valor, você faz assim. O valor que eu repeti não foi o 4? Beleza, então está aqui, 4. Quem vem logo na sequência depois do 4? É o 5. Então, 4 vezes 5, isso aqui é igual a 20. Pergunto para os senhores, quem está aqui à esquerda? 22. É sempre com relação à esquerda que eu tenho que comparar. 20 em relação a 22. 22 é maior ou menor que 20? 22 é maior, professor. Beleza. Se 22 é maior, então a raiz quadrada é o maior valor aqui, 47. Ah, professor, eu poderia pegar 43 vezes 43, depois 47 vezes 47 e verificar qual que bate? Pode também fazer isso. Multiplica esse por ele mesmo. Se não for esse, vai ser o outro. É um dos dois, tá? Pode fazer assim também. Ou então, a regra é essa. Pega-se o valor que você repetiu, que é o 4, no nosso exemplo aqui, multiplica pelo número que vem na sequência do 4. Depois do 4 vem o 5. Então, 4 vezes 5, 20. Compara o número que está à esquerda do valor que você eliminou. Que no nosso caso aqui é o 22. Se esse número for maior ou igual, você considera o maior valor. Se ele for menor, você considera o menor valor que você encontrou. Porque você vai sempre encontrar dois valores, um menor e um maior. Ok? Belezinha? Então, raiz quadrada de 2.209 é 47. Então, eu vou ter que n é igual a menos 17 mais ou menos 47 dividido por 2. Bom, eu tenho mais e menos, então eu vou ter duas respostas. Meu n',
vai ser igual a menos 17 mais 47 dividido por 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 47 tira 17, 30, né? Então, meu N' vai ser 30 dividido por 2, que vai ser igual a 15. Pronto, encontrei uma resposta aqui. 15. Galera, eu nem preciso fazer o outro. Por quê? Porque o outro eu sei que vai dar negativo. O N de duas linhas vai ser menos 17, menos 47. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Isso daqui vai dar menos 64, que dividido por 2 vai dar menos 32. Observem que essa resposta não me serve. Por quê? Porque ela é uma resposta negativa. Não tem como existir menos 32 filas. Tá? A quantidade de filas vai ser positiva. Portanto, a resposta que eu devo considerar é 15. Aí, agora que eu encontrei N, e como nós já havíamos dito, N faz referência à quantidade de filas. Então, N igual a 15, né? Isso mesmo, tá? 30, isso mesmo, 15 filas. E aí, nós temos aqui que na cerimônia houve um erro de digitação aqui, galera, ó. O número de fileiras de soldados que foram formados, isso aqui foi um erro de digitação meu, tá? É 15 aqui, na primeira alternativa, tá? A resposta aqui está digitado errado, ok? Então, considere aqui a letra A, 15 filas, beleza? Foi um erro na hora de preparar o slide aqui. Eu coloquei 18 e é 15 filas, beleza? Então, a resposta correta, N igual a 15 fileiras, que é o total que vai ser formada na composição desta questão aqui. Então, 15 filas aqui. Belezinha? Bom, obviamente nós gastamos todo esse tempo até por conta de estar detalhando para você como é que faz, qual é o passo a passo que tem que ser tomado. Tá? Mas se você dominar bem a técnica de soma e produto, você resolve essa equação de segundo grau de forma direta, aplicando soma e produto, sem a necessidade de fazer por Bhaskara e tal. É uma questão de treino. Então assista a nossa aulinha de equação de segundo grau e assista também, galera, as dicas que nós demos a respeito de como resolver uma equação de segundo grau, uma raiz quadrada. Então aquela técnicazinha ajuda muito na hora de resolver. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos aí para mais um exercício aí. Não esqueça de arrumar, eu vou corrigir depois no slide, vou colocar o 15 lá. Mas anotem aí que a resposta letra A é 15, houve um erro de digitação lá. Belezinha? Vamos para o segundo então. Olha só. Ficou pior para quem bebe. O governo ainda não espera a consolidação dos dados do primeiro mês de aplicação da lei seca para avaliar seu impacto sobre a cassação de CNHs. As primeiras projeções indicam, porém, que as apreensões subiram no mínimo 10%. Antes da vigência da lei seca, eram suspensas ou cassadas, em média, aproximadamente 155 mil CNHs por ano. Se as previsões estiverem corretas, a média anual deve subir para próximo de 170 mil. A tabela a seguir mostra esses resultados nos últimos anos, fonte Denatran. Então isso aqui caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal, 2008, banca CESP, galera. A CESP é muito criteriosa, são textos longos, então tem que se tomar muito cuidado. Aí ele nos deu essa tabela, mostrando a quantidade de carteiras concedidas em cada ano, 2003, 4, 5, 6, 7 e 8. A quantidade suspensas ou cassadas, belezinha. Bom, esses dados, aqui embaixo que importa, está escrito bem assim, ó, dados de janeiro a junho, onde está um asterisco justamente no ano de 2008. Então, 2008 está aqui 1,5, galera, eu vou reforçar aqui, ó,
1,5. E tem um asterisco. Esse asterisco aparece aqui embaixo. E esse asterisco quer dizer o quê? Que essa informação, 1,5 milhão, faz referência de janeiro a junho. Junho, ou seja, não é o ano de 2008 inteiro, é só a metade de 2008, beleza? Então nós temos que focar nessa informação aqui, porque a pergunta é com relação ao ano de 2008, como vocês vão verificar. Olha só. Então nós temos aqui, continuando, supondo que neste ano de 2008, a variação na quantidade de CNHs emitidas de um mês para o mês anterior seja mantida constante e que em fevereiro de 2008 tenham sido emitidas 175 mil habilitações, então o total de habilitações emitidas em 2008 será em milhões. Aí as alternativas de resposta aqui. Galera, vamos prestar atenção no seguinte. Bom, primeiro eu peço para você tentar fazer. Nós já lemos o texto. O que ele está perguntando aqui? O total de habilitações emitidas em 2008. Então dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a resolução que nós vamos dar. Tranquilo? Vamos lá, galera. Olha só. Observem que muitas vezes no concurso público nós temos informações que estão ali simplesmente de forma ilustrativa. Como assim, professor, de forma ilustrativa? São informações que não vai ter nenhuma relevância para a pergunta que está sendo feita. Algumas informações são úteis, outras não. Então é muito importante, prezado aluno, que você tenha esse discernimento, essa visão de saber separar o que é útil do que não é útil. Eu tenho certeza que você olha para uma tabela dessa, você já fica louco. Cara, o que eu vou fazer com tanta informação aqui? Bom, a recomendação é, vai no foco da pergunta. Então vamos lá. Pergunta. O total de habilitações emitidas em 2008. É isso que ele quer saber. Veja bem, voltei para a tabela. Observem que eu sei quantas que foram emitidas em 2003, 1,8 milhões, em 2004, 3,4. Cada ano foi dado o total. Mas quando chegou em 2008, o que aconteceu? Ele deu uma informação só até junho. Obviamente, até porque esse concurso foi realizado em 2008, né? E não tinha como projetar essas informações até o final do ano, né? O concurso aconteceu antes. Então, eles fizeram a informação só até junho. Beleza. Então está aqui informado, de janeiro a junho. Então está faltando julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não sei quanto que foi nesses anos. Então meu foco vai ser esses anos anteriores? Não. Meu foco vai ser carteiras suspensas ou cassadas? Não, a pergunta não tem nada a ver com relação a isso. Então não me interessa quantas foram cassadas e nem me interessa quantas foram emitidas nos anos anteriores. Daqui a única coisa que me interessa é isso aqui, ó. Que de janeiro a junho de 2008 foram emitidas 1,5, ou seja, 1,5 milhão de carteiras. Beleza? Só essa informação me interessa. Então, depois que eu fiz essa peneira, eliminando informações indesejáveis, que estão ali só como informações, agora vamos focar na pergunta. Ele quer saber o total de habilitações e o que ele me deu de informação. Ele me disse, primeiramente, que a quantidade de carteiras emitidas de um mês para o mês anterior seja mantida constante. O que o exercício quer dizer com isso? Quer dizer que trata-se de uma progressão. A diferença entre o que emitiu entre fevereiro e janeiro, se eu pegar fevereiro menos janeiro e depois pegar março menos fevereiro, a diferença vai ser a mesma. A quantidade que é emitida de um mês para o outro, o aumento, o acréscimo é mantido constante. Então, eles estão em progressão aritmética. Essa é uma informação interessante. Beleza. Então, no mês de fevereiro foram emitidas 175 mil. Galera, vamos lá então. Olha só como que eu posso organizar esse exercício.
Vou só pegar uma tela em branco aqui para facilitar. Veja bem, vamos considerar no mês de fevereiro, está aqui, ó, fevereiro, 175 mil carteiras. Ok? Beleza? Bom, mas professor, e janeiro? Vou colocar aqui embaixo. E janeiro? Janeiro. Fevereiro. Fevereiro, 175 mil. Beleza? Bom, como que eu posso organizar os termos de uma progressão aritmética? Galera, vamos considerar que um termo da progressão seja x. Como que eu posso representar um termo que vem antes dele se esse termo está em progressão? O termo que vem antes dele vai ser x menos a razão. Porque qual é o conceito de progressão aritmética? Cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma razão. Ou cada termo é igual ao próximo subtraído de uma razão. Também é uma questão só de ordem na definição. Nós podemos conceituar de várias formas uma progressão. Então eu posso dizer que a diferença de um para o outro vai ser sempre a razão, que é aquele valor constante que o exercício fez referência. Então se eu digo que o anterior é x menos r, o próximo vai ser x mais r. E o que vai aumentando de um mês para o outro? É só a razão. E o próximo vai ser o quê? X mais 2r. E o próximo? X mais 3r. E o próximo? X mais 4r. Porque o aumento, a diferença de um para o outro é só essa constante que aumentou. Então, dessa forma, eu construo, ou melhor, represento a quantidade de cada mês. Então, se em fevereiro foi 175 mil, e se eu disser que a razão dessa progressão aqui é x, vamos chamar assim de x, quanto que vai ser em janeiro? Vai ser 175 mil menos esse x aí. Quanto que vai ser em março? Em março vai ser 175 mil mais o x, porque aumentou de fevereiro para março. E em abril, professor? Em abril vai ser 175 mil mais 2 vezes essa razão. Em maio vai ser 175 mil mais 3 vezes essa razão. E em junho vai ser igual a 175 mil mais 4 vezes essa razão, tá? Considerando aqui que a razão é x, beleza? Esse x representa o quê? O valor que aumentou de um mês para o outro. E esse valor é constante, o exercício falou. Bom, galera, agora tá mole. Aqui tá de janeiro a junho. O que o exercício falou? Ele falou que de janeiro a junho, isso está lá na tabela, de janeiro a junho foram emitidas 1,5 milhão de carteiras. Então, se eu somar tudo isso aqui, tem que dar 1,5 milhão de carteiras. Vamos fazer isso, ó. Vamos somar tudo isso aqui, ó. Eu vou somar isso daqui. Então, eu tenho 175 mais 175 mais 175, 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai dar... Fazer aqui, ó, 175 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 7, 42. 42 com 3, 45. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, 1 milhão e 50. Tá aqui, ó. 1 milhão e 50 mil mais... Agora eu vou somar o x. Eu tenho aqui 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. 10 menos 1, 9. Então, mais 9x. Beleza? Então, somando todos esses valores aqui, eu encontrei 1 milhão e 50 mil
mais 9 vezes x. Lembrando que x é a quantidade de acréscimo de um mês para o outro. É o valor que aumenta de um mês para o outro. Beleza. Aí, a soma disso não é 1,5 milhão? É 1,5 milhão. Então, se eu pegar isso aqui, eu tenho que fazer igual a 1,5 milhão, ou seja, 1.500.000. Agora é só desenvolver algebricamente isso. Então, vamos lá, ó. Quem vai ser 9x? Eu vou passar o 1,5 milhão para o outro lado. 1.050.000 para o outro lado. Então, eu vou ter 1,5 milhão menos 1.050.000. Fazendo essa diferença, nós vamos encontrar 450.000. O que eu faço com o 9 que está multiplicando? Ele vai para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 450.000 dividido por 9. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 50.000. Ou seja, galera, 50.000 é a quantidade de carteiras que aumenta de um mês para o outro. Pronto, achei a razão. Ah, beleza. Agora que eu achei a razão, eu posso continuar o processo para descobrir quantas carteiras vou ter até o final do ano. Quanto o total de carteiras emitidas. Então, vamos lá. Então, já sei que o x é 50.000. Agora, vamos lá. Vamos calcular, para nós sabermos o total de carteiras emitidas. Nós precisamos usar a formulazinha da soma dos termos. Quem é a soma? É o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Onde A1 é o que emitiu em janeiro, AN é o que emitiu em dezembro e N é a quantidade de mês que existe no ano. Então eu tenho janeiro, que é o A1, janeiro. Quantas carteiras foram emitidas? Nós dissemos que era 175.000 menos X. Só que X a gente já descobriu que vale 50.000. Então, 175.000 menos 50.000, que o X é 50.000, ó. O X vale 50.000, então isso aqui vai ser igual a 125.000. Então, no mês de janeiro, que é o A1, que eu estou chamando de mês 1, é 125.000. Agora eu preciso saber em dezembro. Dezembro vai ser o 12º mês, ou seja, o A12. Quem é o A12? O A12 vai ser o primeiro mais N menos 1 vezes a razão, tá? Então, o A12, que é dezembro, vai ser o mês de janeiro, que é 125.000, mais N, que são 12 meses, então 12 menos 1, vezes a razão, que é 50.000. Então, vamos lá. O A12 vai ser igual a 125.000, mais 12 menos 1 é 11, e 11 vezes 50.000 vai dar 550.000. Então, ó, eu subtraí 12 menos 1, 11, e o 11 eu multipliquei por 50, deu 550.000. E aí, somando 550.000 mais 125.000, nós vamos encontrar que em dezembro foram emitidas 675.000 CNHs. Então, esse aqui é o mês de dezembro, 675.000. Bom, mas a pergunta não era essa. A pergunta é o total de CNHs que foi emitida em 2008. Então, agora eu tenho que somar isso daqui, usando esse recurso da soma dos termos. Como eu já sei que em janeiro foram emitidas 125.000, mais o AN, que seria o dezembro, 675.000, vezes N, que são 12 meses, tudo isso dividido por 2. Ok? Agora nós temos que fazer essa soma ali, essa representação algébrica aí. Então nós temos aqui o seguinte, ó,
125 mais 675, isso aqui vai dar 800 mil. Ok? 675 mais 125, 800. O 12, galera, eu posso simplificar com o 2 aqui, ó. Vai ficar 6. E aí eu multiplico 6 vezes 8, 48. Então eu tenho 4.800.000 CNHs. Olha aqui o total que foi emitida em 2008. 4.800.000. Obviamente que esses dados levando em consideração o que foi proposto no exercício, que o aumento seria constante. Beleza? Então, 4.800.000. Aí, agora a gente tem que ir para ver qual que é a alternativa lá de resposta. Tá? Já encontramos que é 4.800.000. Aí nós temos aqui a seguinte situação, ó. Inferior a 3, superior a 3, inferior a 3,5, superior a 3,5, inferior a 4, superior a 4, inferior a 4,5 e superior a 4,5. Então, 4.800 é superior a 4,5, vai dar 4,8 milhões. Então, resposta, letra E. Belezinha? Tranquilo? Conseguiu acertar, galera? Professor, não consegui. Tranquilo, mas entendeu agora o processo que nós fizemos de resolução? Você conseguiu entender isso? Ah, entendi, beleza, isso que importa, galera. Obviamente você vai ficar mais confortável na resolução na medida que você treinar. Observe que são exercícios, são testes de resolução longa, tá? Quando você tem prática de aplicação algébrica, de trabalhar equações, você consegue resumir. Infelizmente, eu não posso fazer desse jeito aqui, porque senão muita gente vai ficar sem entender. Tá? Mas se você tem o seu método mais rápido, direto de ir no resultado, beleza. Pode fazer desse jeito. O importante são os fins. Você chegou no resultado? Cheguei, professor. Beleza. Então eu peço para você que tem um pouco mais de habilidade de trabalhar a equação, que tenha paciência, porque nós não podemos ir tão direto aqui, porque muita gente acaba não entendendo. Beleza? A gente diz isso porque às vezes a gente recebe e-mail, o aluno, professor, não podia fazer direto assim? Pode. Nós não fazemos aqui, mas você pode fazer aí. Tranquilo? Nós, determinadas situações, a gente dá algumas dicas aí, mas não como regra geral. Beleza? Olha só esse exercício 3 aqui. Então, nós temos aqui a seguinte situação, ó. 5 números estão em progressão aritmética crescente. Observe bem esse detalhe, galera. Porque nós já vimos, quando nós começamos a estudar progressão, nós vimos que a progressão pode ser crescente, decrescente ou constante. E essa informação está diretamente associada a quem? A razão. Quando a razão é positiva, função crescente. Quando a razão é negativa, função decrescente. E se a razão é constante, é porque a razão, se a PA é constante, é porque a razão vale 0. Ok? Então, ela está dizendo que a PA é crescente. Isso quer dizer que a razão tem que ser positiva. É uma dica, ok? Bom, sabendo que o produto entre o menor e o maior é 28 e a soma dos outros 3 é 24, o quarto termo dessa progressão será. Então, ele quer descobrir o quarto termo da progressão. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Que o primeiro... O menor e o maior, o produto entre eles é 28. Então, 5 termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Ok? Belezinha? Espero que você tenha dado a pausa e tentado fazer, galera. Acompanha depois que você tentar. Ele falou que o menor e o maior é 28. Então, como é em ordem crescente... O menor vai ser o A1, o maior vai ser o A5. Ele está dizendo que isso aqui, ó, A1 vezes A5 é igual a 28. E a soma dos outros 3 é 24. O que quer dizer isso? Ó? O A2 mais o A3 mais o A4, que são os outros 3, é 24.
Então, olha só o que a gente tem aqui, galera. Ó. Primeiro, A1 vezes A5. A1 vezes A5. Como que eu posso escrever um termo em função do outro? Nós aprendemos no estudo da progressão aritmética que qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Lembram disso? Estão lembrados? Então eu posso dizer que o quinto termo, por exemplo, ele é igual ao primeiro termo mais 4 vezes a razão. Que o quarto termo é igual ao primeiro mais 3 vezes a razão. Estão lembrados disso? Terceiro é igual ao primeiro mais 2 vezes a razão. Observe que o valor que multiplica a razão é sempre um valor a menos do indicado aqui. Tá? Nós falamos isso na primeira aulinha de progressão. Então, o A1 é ele mesmo. E o A5 é quem? A1 mais 4 vezes a razão. Isso é igual a 28. Beleza? Então, eu tenho essa relação aqui. Eu poderia escrever assim também, ó. A1 vezes A1, A1 ao quadrado, mais A1 vezes 4R, eu vou ter 4A1R. Igual a 28. Tranquilo? Bom, agora eu vou para cá, para essa outra. A soma dos termos. Quem é A2? A1 mais a razão. Quem é A3? A1 mais 2 vezes a razão. Quem é A4? A1 mais 3 vezes a razão. Isso é igual a 24. Tranquilo? Vou apagar isso aqui. Ó. Quantos A1 eu tenho aqui? Eu tenho 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Eu tenho 3 A1. Quantos R's eu tenho? 1, mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Igual a 24. Eu tenho uma equação na qual 3, 6 e 24, todos eles dá para mim simplificar. Eu posso dividir ela todinha por 3. E ao dividir por 3, eu vou ficar 3A1 dividido por 3 vai ficar A1. 6 dividido por 3 eu tenho 2. Igual 24 por 3 eu tenho 12. Então eu tenho que A1 mais 2R é igual a 12. Galera, eu posso agora substituir, passar o 2R para o outro lado, tá? E eu vou chegar à conclusão que A1 é igual a 12 menos 2R. Beleza? A1 vai ser igual a 12 mais menos 2R. Foi a conclusão que eu cheguei aqui. Agora, o que nós vamos fazer, professor? Eu vou substituir aquele valor, 12 menos 2R, aqui, ó. Eu não tenho A1 ao quadrado, não tenho A1 aqui. Então, nós vamos fazer essa substituição. Vou colocar aqui numa outra tela. Vou apagar isso daqui, ó. Vou colocar só os valores, vou pegar aqui a informação. Vou colocar ela aqui em cima. A1 ao quadrado mais 4A1R igual a 28. Então, ó, aqui houve um erro aqui, ó. Eu tinha 3A1 mais 6R igual a 24, beleza? Aí eu dividi tudo por 3 aqui, não foi isso? Dividindo por 3, vou dividir de novo aqui, ó. Vai ficar A1, 6 dividido por 3 dá 2, e 24 dividido por 3 dá 8, galera, ó. 8, eu coloquei 12 lá, então tá errado. Então quem é A1 na verdade? É 8 menos 2R, tá? Então é aquela informação que eu vou usar. Eu tinha colocado 12, corrijam aí. É 8. Dividi 24 por 2, estava com 2 na cabeça aí. Então, ó, agora no lugar desse cara aqui, eu tenho que colocar quem? 8 menos 2R. Então vai ficar assim, ó. 8 menos 2R ao quadrado
mais 4 vezes A1. Quem é A1? 8 menos 2R vezes R igual a 28. E agora vamos fazer esse produto para ver o que vai dar ali. Olha só. Isso aqui, galera, é um produto notável. 8 menos 2R. O que é 8 menos 2R ao quadrado? Como que eu resolvo isso, professor? Você vai pegar 8 menos 2R e multiplicar por ele mesmo, ó. 8 menos 2R. E faz a distributiva aqui, ó. Conhecida por vocês como... E soma os termos semelhantes. Fazendo aquilo ali, você vai encontrar o seguinte resultado. 64 menos 32R mais R ao quadrado. Isso que eu coloquei é o resultado de 8 menos 2R ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, 1 vezes o outro e dobra, 16 o dobro é 32, mais o quadrado do segundo, que é 4R ao quadrado. Ok? Está aqui. Agora aqui, mais 4 vezes 8, 32, 32 vezes R, 4 vezes 2, 8, 8 vezes R, 8R ao quadrado. Então, menos 8R ao quadrado, igual a 28. Beleza? Olha só, eu tenho 32R aqui positivo, 32R aqui negativo. Eu tenho aqui 4R e menos 8R. Aqui eu posso subtrair, ó. 4 menos 8 vai dar menos 4R ao quadrado. O 64, eu posso passar ele para o outro lado. Então, vai ficar 28 menos 64. Ok? Fazendo essa diferença aqui, 64 menos 28, eu vou ter 4R ao quadrado igual a menos 36. O 4 é negativo, multiplico por menos 1 para ficar positivo, então eu vou ter 4R ao quadrado igual a 36. Passa o 4 dividindo, 36 dividido por 4, ok? Está multiplicando, passo, dividindo. Quem vai ser R ao quadrado? Vai ser igual a 9. Aí, veja bem, galera, o que eu faço com esse quadrado? Ele vai para o outro lado na forma de raiz. Portanto, eu vou ter que R é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Portanto, R vai ser igual a mais ou menos 3. Aí, aquela informação que nós fizemos referência no início do exercício, vai ter que vir à tona. Lá dizia que a PA era crescente. Crescente razão positiva. Porque eu tenho dois valores para a razão. Um valor positivo e um valor negativo. Mais 3 e menos 3. Então, eu não devo considerar o valor negativo. Então, eu vou apagar aqui. A resposta vai ser 3 positivo. Por quê? Porque o exercício falou que a PA é crescente. Ah, achei a razão. Bom, agora que eu achei a razão, o que o exercício pediu? Ele pede para encontrar o quarto termo. Olha só. Encontre o quarto termo da progressão. Beleza. Eu precisava saber a razão. Né? Tá aqui, ó. Ele pediu para encontrar o quarto termo. Quem é o quarto termo, gente? O quarto termo é o primeiro mais 3 vezes a razão. Eu já sei que a razão é igual a 3. E aí, nós, para encontrarmos o primeiro termo, que falta encontrar o primeiro termo, nós tínhamos o seguinte, lembram lá? O primeiro termo é igual a 8 menos 2R. Lembram dessa relação que nós encontramos? Que foi a partir dela que nós substituímos para encontrar a razão. Se A1 é 8 menos 2R e a razão é 3, nós já encontramos, então A1 vai ser 8 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, o primeiro termo é igual a 2. Pronto. Se o primeiro termo é 2, agora eu venho para cá para encontrar o quarto termo. Quem vai ser o quarto termo? Vai ser o primeiro, que é 2, mais 3 vezes a razão, que é 3. Galera,
Quanto que é 3 vezes 3? 9. Quanto que é 9 mais 2? 11. Então, o quarto termo é igual a 11. Está aqui, ó. Pronto. Resposta, letra B. Tranquilo? Observe mais um teste que uma questãozinha que aparentemente parecia ser simples, viram o tanto de trabalho que nós tivemos, a quantidade de cálculo feito realmente é muito grande, tá? E é por aí mesmo que as bancas começam a explorar, galera. Vai exigir de você muito conhecimento algébrico, habilidade no manuseio disso daí, tá? Então vamos lá para o quarto exercício. No quarto exercício nós temos aqui o seguinte, ó. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira hora. A partir da segunda, os preços caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é R$ 4,00 e o da sétima é 50 centavos. Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas nesse local? E aqui eu tenho as alternativas de resposta. Então vamos lá, dá uma pausa, tenta resolver o exercício. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aí. Beleza? Bom, então vamos fazer aqui. Primeiro vamos organizar o seguinte. Nós temos que ele cobra R$ 6,00 na primeira hora. Esse valor é fixo, ok? A partir da segunda hora, cai para R$ 4,00 e aí vai caindo em progressão até que na sétima hora é 50 centavos. Mas a pergunta é, quanto ele gastará se ele ficar 5 horas nesse local? Então vamos lá, galera. Primeiro vou colocar a observação aqui que uma hora, que é a primeira hora, tá? Ele tem um gasto fixo de R$ 6,00. R$ 1,00 pela primeira hora. Aí o que acontece a partir da segunda hora? Na segunda hora, ele vai pagar R$ 4,00. E aí vai diminuindo até chegar na sétima hora, que ele vai pagar 50 centavos. Ok? Então, colocar melhor assim para visualizar. Ó. Segunda hora, ele vai pagar 4. E aí vem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima hora. Beleza? Na sétima hora ele paga 50 centavos. Ok? Eu não sei quanto que ele vai pagar em cada uma dessas horas aqui, ó. Por enquanto eu não sei. Mas o exercício me informou que esta relação está em progressão. Está em progressão. Então, seria como eu montar assim, ó. Eu tenho o primeiro e eu tenho o último, que seria 50 centavos. Eu sei quem é o primeiro termo e eu sei quem é o último termo desta progressão. Isto eu sei. Não sei os termos intermediários. Bom, mas eu sei quantos termos tem aqui. Porque do 2 até o 7 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 termos, eu sei o primeiro e o último, então eu consigo descobrir a razão. E ela é importante, porque eu preciso saber quanto que ele gastou aqui, ó, na quinta hora. Eu preciso saber esse valor. Assim como eu preciso saber da quarta e da terceira, para poder somar tudo. Porque a pergunta é quanto que ele gastou no total, até a quinta hora. Então vamos lá, encontrando a razão. Bom, eu sei que tem 6 termos. Então quem é A6? Não é A1 mais 5 vezes a razão? Essa fórmula eu usei porque eu sei que tem 6 termos aqui. Da segunda até a sétima hora tem 6 termos. O sexto termo é o último aqui, ó, 50 centavos. O primeiro é 4, mais 5 vezes a razão. Passando 4 para o lado de cá, eu tenho 0,5 menos 4 igual a 5 vezes a razão. 0,5 menos 4, menos 3,5. O 5 está multiplicando, passo, dividindo. Conclusão, menos 3,5 dividido por 5 vai dar menos 0,7.
Galera, quem é esse cara aqui? É a razão. Observe que ela deu negativa. Obviamente tinha que dar negativa. Por quê? Porque o valor vai diminuindo. Então é uma PA decrescente. Razão negativa. Bom, agora que eu achei a razão, eu tenho como encontrar esse termo aqui, da quinta hora, que na sequência nossa aqui é o quarto termo, ó. Esquece a primeira hora. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Como que eu encontro o quarto termo de uma progressão? O quarto é igual ao primeiro mais 3 vezes a razão. Então, o quarto termo, que é a quinta hora, vai ser igual ao primeiro mais 3 vezes menos 0,7. O quarto termo vai ser igual a 4 menos 3 vezes 0,7, 2,1, negativo, porque é menos 0,7. Fazendo essa diferença, o quarto termo vai ser igual a 1,9. Ou seja, na quinta hora ele pagou, agora eu vou apagar porque eu já sei esse valor aqui, ó, 1,9. Professor, agora que eu sei que a razão é 0,7, eu poderia subtrair 4 menos 0,7, depois menos 0,7, menos 0,7, somar tudo no braço? Poderia. Dá um pouquinho de trabalho, mas pode. Pode fazer assim. Ou então faz a opção de encontrar o valor da quinta hora, e aí eu acho através da soma dos termos. A soma dos termos é Sn igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2, ok? Eu sei que a soma aqui vai ser o primeiro termo, que é 4, mais o último termo, que seria o termo da quinta hora, porque ele quer até aqui, 1,9, vezes N, que é 4. Por que 4, professor? Porque olha só, ó, 1, 2, 3, 4. A quinta hora é o quarto termo. Então, vezes 4. Dividido por 2. Aqui pode simplificar o 4 com 2, vai sobrar 2. 4 mais 1,9, 5,9. Então, 5,9 vezes 2, Sn igual a 11,8. Pronto. Aqui a soma desses 4 valores aqui, da segunda mais a terceira mais a quarta mais a quinta hora, 11,8. Ah, mas espera aí, a resposta é 11,8? Não, eu não posso esquecer que na primeira hora ele teve que pagar R$6. Então, a esse valor eu tenho que acrescentar mais 6. E 11 mais 6, 17,8. Então, está aqui o valor que ele vai pagar. Dentre as alternativas que nós tínhamos de resposta. Vou pagar aqui só para a gente ver as alternativas, ó. Mostrando as alternativas. Então, resposta, letra A, R$ 17,80. Esse é o valor que ele vai pagar pelas 5 horas. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, olha só. Exercício Sesgran Rio, banca Sesgran Rio. Olha o que a Sesgran Rio aprontou aqui. A média aritmética dos 20 números pares consecutivos, começando em 6 e terminando em 44. Bom, ele já deu um facilitador, né? Ele deu o primeiro e o último. Isso já é legal, porque agiliza um pouco o processo. Vai evitar alguns cálculos. Bom, mas ele trabalhou média aritmética, então você tem que saber esse conceito. O que é a média aritmética? Média aritmética é soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, para que eu encontre a média aritmética desses números pares, eu tenho que saber quanto que dá a soma do 6, mais o 8, mais o 10, mais o 12, mais o 14, mais o 16. Somar todos os pares do 6 ao 44, ok? Soma tudo e divide por 20, que é o total de números pares que tem aqui. Professor, mas tem 20 números pares? Você pode contar, se você tiver na dúvida. Você começa do 6 e vai contando. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 10, e aí continua contando, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
10 mais 10, 20. Então tem 20 números exatamente. Beleza, só para conferência. Agora, olha só. Para descobrir a soma, eu preciso saber quem, professor? Eu preciso saber o primeiro, eu preciso saber o último, preciso saber quantos termos tem. Beleza, então eu sei todos eles. Como que vai dar a soma? Ó, o primeiro é 6, o último é 44, eu sei que tem 20 números e divido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 6 mais 44, 50. 50 vezes 10, conclusão, a soma é igual a 500. Pronto, está aqui, ó. Achei a soma dos termos. 500 é somar todos os números pares do 6 até o 44. Mas ele não quer saber a soma, ele quer saber a média aritmética. O que é média aritmética? Média aritmética vai ser a soma dos termos dividido pelo total de termos. Portanto, eu tenho que dividir agora 500 por 250. Então, a média aritmética vai ser 500 dividido por 20, que é o total de números pares que existe de 6 a 44. Simplificando aqui, média aritmética vai ser igual a 25. Então, resposta, letra D, 25. Beleza? Então, uma questãozinha aí que a CES Gran Rio trabalhou, não é muito difícil, mas você tem que saber o conceito do que é uma média aritmética. Acha a soma dos termos, divide pelo total, você encontra a resposta que o exercício pediu aí. Belezinha, galera? Então tá aqui mais um desafio cumprido aí. Galera, observe que os exercícios é isso aí. É treinar, treinar e treinar. E assim a gente chega ao finalzinho da nossa aula. Espero que tenha compreendido. Dúvida, volte o slide, assista novamente, pegue cada detalhe da explicação. Se você não conseguiu entender algum passo, pode mandar um e-mail para nós, que a gente vai estar respondendo lá e tirando a sua dúvida. Belezinha, galera? Peço que não desista. Confie em Deus, força, perseverança, mantenha firme nesta batalha, que não é fácil, mas você vai ser um dos nossos campeões. Persevere, que Deus vai te abençoar. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera.